TV Câmara Entrevista está de volta e o tema de hoje é o acesso precoce à internet. E para tratarmos deste assunto, estamos contando com a participação da professora e cofundadora da comunidade online Infância Livre de Consumismo, Débora Regina Diniz. Débora, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Ainda muito nessa questão do aspecto do consumismo, né? De que maneira você acha que a educação pode contribuir para formar uma consciência crítica, né, com relação ao consumismo para essas crianças? A educação é fundamental, né? Como eu disse, nem nós adultos estamos muito preparados para lidar com esse assédio, né, do consumismo. Então, quando a gente tem uma consciência maior do planeta, quando a gente tem uma consciência maior do meio ambiente, quando a gente tem uma consciência maior pensando que do ponto de vista do planeta não existe jogar fora, né, do impacto que esse consumismo vai ter, né, para o planeta, enfim, a gente percebe que a educação ela é fundamental também, né? Estou falando a educação escola, né? Porque o tempo todo é educação, em casa a gente educa também, mas para tratar esses assuntos, né? Porque são assuntos que as pessoas precisam estar mais atentas, menos vulneráveis. Mesmo quando a gente entende um pouco o processo, vira e mexe a gente cai. Quando a gente percebe, a gente está comprando alguma coisa ou desejando algo. Então, se quem é adulto já tem esse impulso do consumismo, é muito comum a pessoa falar assim, eu tô triste, vou comprar uma coisa, né? Como eu falei, tapar os buracos ali. Imagina para uma criança, para um adolescente, que ainda está nessa formação. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser debatido, ser trabalhado em escola. A gente acaba até voltando naquela questão anterior, né, que quanto mais cedo essas crianças começam a ter acesso, mais difícil para elas é ter essa consciência crítica, né? Porque elas não estão totalmente formadas para poder fazer esse discernimento correto, né? Exatamente. Sobre o consumismo na rede, né? Sim. Como eu falei, né, o neocórtex deles não está totalmente pronto. Aliás, não está pronto até muito tempo, né? Hoje já se tem essas pesquisas, né, da neurociência que demora bastante para a gente ter essa formação. Mas a criança ela é totalmente vulnerável. Isso aí é o ponto fundamental. Criança é vulnerável, a gente precisa, como sociedade, não é mais só os pais, a mãe, né, de quem é a responsabilidade. Está lá na Constituição. Criança é prioridade absoluta para todo mundo, né? Então, todo mundo precisa se responsabilizar, né, e estar atento a esse assédio, a essa vulnerabilidade que as crianças apresentam e que as pessoas estão se aproveitando mesmo, né, principalmente por meio dessas redes sociais. Certo. E nisso a gente vê que a educação ela tem um papel primordial, né? Você acha que a introdução de certas temáticas dentro do ambiente escolar pode ajudar nessa formação? Pode, com certeza. Inclusive porque a criança ela passa muitas horas, né, da vida dela, né, muitas horas do dia dentro da escola. Né? Então, a educação não é só português, matemática, geografia, né? Educação é a formação para o mundo, né? Você está preparado, quer dizer, preparado ninguém está 100%, mas você está pronto para as imprevisibilidades e para as coisas que o mundo vão apresentar para a gente, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, a gente não pode estar tão inocente, né? E a gente tem que poder ensinar. A gente ensina a criança tudo, né? As crianças aprendem a falar bom dia, boa tarde, por favor, com licença, escovar dente. Então, prepará-los para esse meio virtual também é função da escola. Com certeza, é uma conscientização compartilhada, né, entre educadores e pais, né? É a guarda compartilhada. Exatamente. Débora, eu queria conversar com você também a respeito de um outro percentual que essa pesquisa do Comitê Gestor apresentou para a gente, que é uma informação muito importante que diz respeito à porcentagem, né, de jovens que sabiam verificar se uma informação encontrada na rede estava correta ou não. Esse percentual foi de 58%, né? Como que você avalia a habilidade das crianças para poder discernir a veracidade das informações que elas encontram na internet?
O grande problema é que, assim, quando a gente acha que a gente está entendendo aquilo, vem uma coisa, né? Agora a gente tem essas questões da inteligência artificial e que não está enganando só criança e adolescente, né? Então, como eu falei, a gente tem que estar preparado para o imponderável, para o imprevisto, né? Porque não adianta a gente achar que sabe tudo, né? Inclusive nós adultos, os educadores, a gente não adianta a gente falar assim, não, até aqui eu sei, né? Eu vejo muitas brincadeiras assim que falam, minha mãe falava que não era para acreditar em tudo que tinha na internet e ela acredita em tudo que vem para ela, né? E tá muito assim, né? Então eu acho que a gente tem que sempre aprender a desconfiar. Eu acho, Guimarães Rosa já falava isso, né? Eu não sei de muita coisa, mas eu desconfio. O principal que as pessoas tenham, né, principalmente os jovens, né, eles têm que aprender a desconfiar, né? E buscar as fontes, né? Não só jovens, todo mundo, mas principalmente a gente pensando neles que são mais vulneráveis, aprender a desconfiar. E você até citou a questão da inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial trouxe um quesito a mais de dificuldade, né, nesse sentido. Trouxe. Como eu falei, quando a gente acha que está entendendo aquilo lá, vem uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também tem que... Não pode demonizar, né? Porque também se a gente se coloca nessa postura de demonizar cada nova mídia que surge, né, eu acho que a dificuldade é maior ainda, porque a gente começa a negar e essa negação você não aprende nada com isso. Eu acho que o mais importante é aprender a lidar com aquilo, né? Falar, ok, é assim que está funcionando, então como é que é o funcionamento disso? Né? Eu acho que mais importante do que demonizar ou achar que aquilo vai ser um grande problema, não é que não seja, o problema é que a gente ainda não aprendeu a ferramenta. Né? Então, quando todo mundo estiver acostumado com a ferramenta, aquilo deixa também de ser um bicho-papão. Certo. Débora, e quais são os métodos, né, que você recomenda para ensinar essas crianças a verificar a autenticidade dessas informações que elas encontram, né, online? Existem várias ferramentas. Por exemplo, né, vou falar como professora até. Você pede para o estudante fazer uma pesquisa. Né? Você não pode simplesmente falar, pesquisem. Né? Então, por exemplo, olha, procura o Google Acadêmico. Você sabe que num Google Acadêmico, né, vai ter menos possibilidades, né? Essas plataformas que têm mais fontes de universidades, enfim, ensinar quais são as fontes de pesquisa. Eu costumo usar muito a inteligência artificial em aula, do tipo, olha, eu quero que vocês façam uma pesquisa, as palavras-chave são essas, vocês vão pesquisar na inteligência artificial e depois vocês vão comparar se tudo que está lá na pesquisa é real, se confere. Então, assim, você está ensinando a usar a ferramenta. Né? Então, eu acho que não só na escola, mas em todos os lugares, assim como a própria ferramenta traz suas dificuldades, também existem plataformas, aplicativos, maneiras de você poder entender se aquilo lá é uma fake news, se aquilo lá é questão de, enfim, deepfake, o que quer que seja, né? Feito por inteligência artificial. Né? Tem maneiras, não é uma coisa assim... por melhor que seja, não é totalmente passível de não se confrontar, né? Então, eu acho que faz parte também. A gente tem que entender que as mídias mudam, que a linguagem muda, que tudo vai evoluindo e cada vez mais rápido. Né? Hoje em dia a gente está numa mudança cada vez mais, a gente não consegue mais nem diferenciar, né? Então, desde que surgiu o smartphone até hoje, a inteligência artificial, as mudanças tecnológicas estão cada vez mais rápido. E, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, entender que vai mudar e a gente tem que buscar. E aí? Agora a gente tem inteligência artificial. Como que a gente trabalha? Como é que a gente lida? A gente não pode estar pensando, querer lidar com inteligência artificial com uma mentalidade do século passado. Isso também é um grande conflito aí de gerações, né? Porque nós somos pais do final do século passado, né? Ou do início do século XX, que a gente não estava... não tinha toda essa exposição, a gente não estava preparado para tudo isso e tem que lidar com todas essas questões para os nossos filhos. Certo. E indo um pouquinho na sua experiência como
professora, né, e educadora, você tem observado bastante essa dificuldade dos alunos conseguir a discernir essas informações, assim, pela experiência que você tem visto dentro de sala de aula, ou tem melhorado? Eu acho que eles... Eu vou falar dos mais velhos, tá? Sim. Eu acho que eles já estão mais atentos do que nós. Esse meme confere, né? Dos pais que mandavam os filhos não acreditar em tudo na internet e, no fim, somos nós que estamos caindo mais. Eu acho que eles estão mais atentos. Isso não significa que, até pela própria imaturidade, eles não estejam vulneráveis, né? Inclusive... Como eu falei, cyberbullying, um monte de questões aí, né? A gente viu recentemente de uma escola que o aluno pegou a foto da menina, enfim. Não significa que eles tenham juízo para usar, né? Mas eu acho que é mesmo essa questão de trazer para essa realidade, né? Eles não acharem que assim como nas redes sociais, enfim, que tudo que está na internet é possível, é válido, que é uma terra sem lei. Internet não é terra sem lei, né? Inteligência artificial não pode ser uma terra sem lei. Então, acho que o principal, não só nessa educação para lidar com essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, é cobrar regulamentação. Porque se não tiver regulamentação, nada disso vai resolver, né? As coisas ficam uma terra de ninguém. Né? Então, como adultos e como sociedade civil, a gente precisa cobrar regulamentação disso aí. Com certeza, acho que esse é o ponto principal, né? O primeiro passo que a gente tem que dar rumo a essa conscientização maior, né? Exatamente. Sem dúvidas. A gente falou bastante aqui sobre questão de tempo de tela também, né, Débora? Eu queria que você falasse para mim, né, a sua visão, como os educadores e os pais, né, eles podem incentivar um equilíbrio saudável, né, entre esse tempo de tela e as atividades fora da tela. Como eu falei, né? Não tem hoje em dia como a gente negar o uso das telas. As telas estão aí, fazem parte do cotidiano, mas pensar em como é que você está, né, fazendo o uso dessas telas, né? Primeiro que é redução de danos, né? Primeiro de tudo, vamos reduzir os danos, porque sim, as telas vão causar alguns danos aí. Mas pensar assim, ou usar as telas de uma maneira mais propositiva, uma pesquisa, uma coisa que tenha que tenha um começo, meio e fim, que tenha uma função, que não seja aquela coisa de... Eu já vejo muito esse vício, né, de ficar vendo vídeo, aquela coisa interminável, né? Então, por exemplo, em casa, prestar muita atenção em horário de dormir, né? Então, não é para ficar em tela de noite, nem que seja para, olha, daqui, ó, deu o horário, devolve o celular, o tablet, o que quer que seja, né? Isso é muito importante, né? E usar o tempo de tela, lógico, de acordo com a idade, né? E não deixar, por exemplo, não deixar de tomar sol, não deixar de ir para o ar livre, porque a gente percebe, eu vejo isso muito principalmente nos adolescentes, que quando você vê, eles passaram o dia, né, nas férias, por exemplo, o dia dentro do quarto, no celular, né? Então, precisa, nem que seja um alarme, ó, agora você vai tomar sol, vai sair, vai fazer outras coisas, né? Que não fique somente nessa tela. Então, não é fácil. Quanto mais velho, mais difícil, né? Mas eu acho que a gente pode usar como uma ferramenta também de integração, e não só essa ferramenta de cada um no seu mundo e uma coisa infinita, né? Que não tenha um término. Então, precisa ter princípio, meio e fim. Certo. Indo para a questão da tecnologia digital na educação, né? Você pode afirmar para a gente que hoje, então, ela tem sido cada vez mais uma fonte, né, de aprimoramento e desenvolvimento dessas crianças, uma realidade. Dentro da própria sala de aula, né? É uma realidade, não tem como a gente fugir disso, não tem, por mais que, né, a gente esperneie, não quero, ou tenha medo, a tecnologia vai substituir o professor, a gente escuta isso desde quando surgiu a TV, depois o videocassete, não, né, não vai. Mas a gente já é uma realidade, e se a gente for pensar nisso como uma forma de integrar, de pensar que as pessoas de lugares totalmente distantes vão poder ter acesso, né, ao conhecimento, à troca de conhecimento, isso é uma coisa formidável. Então, por exemplo, a gente percebe, vamos pensar nas Olimpíadas do Conhecimento. A maioria das Olimpíadas do Conhecimento tem pessoas do país inteiro e muitas delas são online, né? Então, enfim, é uma
excelente ferramenta para o conhecimento, né? Mas tem que ter um propósito. Eu acho que o grande diferencial é o propósito. Qual é o propósito desse uso? E, de novo, o princípio, meio e fim. Não é uma coisa infinita, né? Como a gente percebe. Então, tem um propósito. Então, vai reduzir distâncias, vai fazer com que pessoas de lugares diferentes se conectem. Uma possibilidade de você fazer um curso numa universidade fora, um curso num outro estado. Então, isso é muito interessante. Isso é maravilhoso para a educação, para o conhecimento, né? Mas é isso, tem um propósito e tem princípio, meio e fim. Certo. Como você falou, né, uma realidade que já está inserida no contexto educacional, né? Tendo isso em vista, Débora, como que você vê o futuro da educação digital para as crianças? É difícil, né? A gente tenta fazer alguma previsão de futuro, mas a gente nunca sabe o que o futuro, né? Como eu sempre falo, né? Essa ideia, eu acho que a pandemia trouxe muito pra gente essa coisa, como a gente não tem controle sobre nada. Às vezes a gente faz algumas projeções de futuro, mas tudo pode mudar. Eu acho que se a gente entender essa tecnologia como uma ferramenta, né? Eu acho uma coisa sensacional, né? E não tem como fugir disso. Por mais que a gente pense, como é que vai ser isso, ou se vai substituir ou não o professor, né? Eu acho assim, o ser humano, o professor ele tem que sempre ser valorizado. Não tem como você substituir contato, troca, né? Mas amplia a possibilidade. Eu acho que a tecnologia vai, se souber usar e se as pessoas também se qualificarem, então, de novo, com regulamentação, com valorização de professor, porque muitas vezes o professor também não tem acesso a essa tecnologia, né? Então, com valorização de professor, valorização da educação, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Eu sou meio otimista, né? Ou como diz o Suassuna, eu sou uma realista esperançosa. Certo. Débora, a gente está quase chegando no final da nossa conversa, né? Tá super interessante, tá trazendo bastante informação, bastante dica valiosa, né? Mas eu não queria terminar a nossa conversa sem te perguntar, né? Ao seu ver como educadora, né? Quais mudanças seriam necessárias, né? Para melhorar tanto a questão do acesso quanto da qualidade, né? Você acabou de falar aí que os professores precisam, né? Receber essa fomentação, né? Para poder estar cada vez mais preparados, né? Então eu queria que você, antes de finalizar, falasse para a gente, ao seu ver, né? O que você acha que precisa para melhorar tanto essa questão do acesso quanto da qualidade do que é oferecido? A gente não teria chegado nesse nível tecnológico se não fosse a espécie humana, se não fosse a nossa inteligência, a nossa capacidade, né, de conhecimento, de ampliar conhecimento. Então, só tem uma maneira, que é investir no conhecimento, que é investir na educação e que é investir no profissional, né? A inteligência artificial não se criou sozinha, né? Apesar dessas teorias aí dos medos, dos robôs e tal, a inteligência artificial não se criou sozinha e ela não roda sozinha, ela precisa, né, do conhecimento. Na verdade, é um grande banco de conhecimento, né? E se não tiver bons profissionais, bons fomentadores de conhecimento, bons pesquisadores, bons educadores, não tem de onde, né, buscar. Então, sozinha a tecnologia não vai se fazer, né? A gente precisa investir de verdade, né, no profissional, investir na ciência, investir na pesquisa e investir na educação. Certo, perfeito então, Débora. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a participação da professora Débora, que compartilhou conosco informações e dicas valiosas a respeito do tema. Muito obrigado, viu, Débora, pela sua presença. Também gostaria de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. Assim, encerramos o TV Câmara Entrevista. Agradecemos imensamente a sua audiência e esperamos vê-lo no próximo programa.